permaneça, por favor. A quem cumprimento pela aprovação do projeto. Deputado Marcos Santos, permita-me fazer aqui uma alusão. Na sua ausência, eu aqui agradeci publicamente o seu gesto de ter retirado o seu voto em separado e, com isso, viabilizou a votação do projeto aqui hoje. Então, agradeço o seu espírito democrático, o seu espírito republicano e tentei segurar o máximo. Vossa Excelência pediu meia hora e chegou 1h16 depois. Muito obrigado, presidente. Nós estávamos numa discussão acerca do Código de Processo Civil, que votaríamos hoje os destaques. Em razão do falecimento de um senador, a sessão acabou sendo cancelada. Mas fiz questão de vir a essa comissão, senhor presidente, para fazer algumas observações, apenas para registrar minha posição. Eu anuí com Vossa Excelência no sentido de aprovarmos o projeto na forma do relatório apresentado por Vossa Excelência, embora dele divergindo integralmente, não tenho divergências pontuais, eu divirjo da natureza do projeto e por entender que o projeto, ao invés de promover, ele divide a sociedade brasileira. Esse projeto patrocina o que eu chamo de estratificação social. É perigoso, é uma ideologia que eu considero nefasta, que divide a sociedade. É um conceito que envolve a classificação das pessoas em grupos com base em condições sociais, econômicas comuns. A cota cumpre seu papel quando obedece aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Quando não presentes esses dois princípios, da proporcionalidade e da razoabilidade, ela ofende um outro princípio constitucional que é soberano por si só, o princípio da igualdade. Quem muito brigou pela igualdade não pode patrocinar, sob pena de ir contra os seus próprios princípios, qualquer coisa que patrocine um grupo como superior a este ou aquele. Foi razoável dar oportunidade, através das cotas, de acesso às universidades. Eu reconheço um avanço nesse sentido, embora não considere qualquer desnível, qualquer tipo de condição menor em razão da cor da pele. Através das cotas, o Brasil patrocinou o que ele chama de nivelamento intelectual, se é que havia desnível nesse aspecto. Mas acho que nesse aspecto foi um avanço. Agora, nos concursos públicos, você patrocinar a tese da cota para o ingresso, significa dizer que, olha, você nivelou a todos pela via da educação, pela via da preparação intelectual, mas agora, todos nivelados, esse grupo vai ter uma posição superior aos demais. Senhor presidente, a prova do concurso público não discrimina ninguém. A prova do concurso público a todos é oferecida e as oportunidades são iguais para todos. O critério para aprovação pela via do concurso público é a meritocracia. Veja, se pela via da preparação educacional, pela via da preparação intelectual, o Brasil patrocinou a igualdade, a partir daí, qualquer ação, ainda com o apelido de política de afirmação, significa promover uma parte da sociedade em detrimento da outra. Não me quedo a esse posicionamento, senhor presidente, porque isso seria patrocinar uma desigualdade não só formal, mas também material. Tenho preocupação com relação a esse tipo de proposição que vem sendo patrocinada no Brasil. A cor da pele não tira a capacidade intelectual e nem atribui capacidade intelectual a nenhum ser humano. O que faz o ser humano ser merecedor de respeito, igualdade de oportunidades, de condições, não é a cor da pele, não é se o cabelo é de um jeito ou de outro, mas é a condição humana. É isso que distingue o ser humano dos demais.
nós não temos na cor da pele acréscimos ou decréscimos de habilidades a nenhum ser humano. O projeto foi feito de forma tão assodada que o governo sequer fez distinção entre negros pobres ou negros ricos. E aqui faço uma ressalva para ressaltar, embora no propósito da matéria eu considere ela uma proposta ofensiva e discriminatória, porque diminui o negro, não acrescenta. Não acrescenta. Eu não quero que o negro tenha 20% das cotas. Eu quero que ele tenha a oportunidade de disputar 100% das vagas. E que pelos seus méritos, pelas suas habilidades, consiga galgar esse espaço. Não se pode diminuir essa ou aquela fatia da sociedade, mas dar a toda a sociedade oportunidades iguais. Mas eu queria distinguir aqui a proposta do deputado Eurico, de bom senso, de dentro da lógica concebida pelo governo, razoabilidade, proporcionalidade, espírito público, porque procurou fazer distinção entre aqueles da formação nas escolas públicas para as não públicas. É um atenuante para a proposição que o governo apresenta. Mas o governo não teve esse cuidado. O governo não teve essa preocupação. Aqui se trata, senhor presidente, de uma questão política, de uma questão de ideológica racial, patrocinada pelo governo, que não se prestou a dar o exemplo nos comissionados. Se esse governo, e olha que eu sou da base do governo, e tenho votado com o governo, e voto com o governo, nas propostas que são na linha do interesse nacional. Agora, se a proposta do governo era fazer política de afirmação, senhor presidente, o exemplo deveria ter vindo de casa. Não me consta que o governo federal tenha feito isso no âmbito dos ministérios, que é de livre nomeação da presidente da República. Não me consta, senhor presidente, que o governo tenha feito isso no âmbito dos cargos comissionados de livre nomeação Brasil inteiro, a título de exemplo para este parlamento. O que quer o governo? Criar um apartheid racial no Brasil? Nós vencemos essa página, senhor presidente, há muito tempo. E o que nós temos que afirmar hoje não são diferenças raciais, porque elas inexistem. É afirmar a igualdade formal e material em sentido pleno. Eu tenho dificuldade para compreender esse tipo de proposta que distingue as pessoas, não pelo fato de ser pessoas, de serem seres humanos, mas pela cor da pele, pela questão do sexo. Eu penso que nós temos que ter a grandeza de entender o ser humano como um ser humano complexo e completo. Acho que o governo está patrocinando no Brasil o que nós já vencemos no passado. A instrução, a formação, o acesso à qualificação é o que nivela o candidato na competição por espaço no mercado de trabalho, na vida pública, na política, não a cor da pele. Não é a cor da pele que distingue uma pessoa da outra. Isso não faz nenhuma diferença. Senhor presidente, eu queria fazer essas considerações e estou fazendo posteriormente à votação, porque disse a Vossa Excelência que não criaria nenhum obstáculo à votação desse projeto aqui, porque os meus argumentos são de natureza constitucional. E certamente o farei em momento oportuno, por entender que o projeto viola a Constituição. Se queremos criar no Brasil distinção, que o façamos pela via de uma mudança no texto da Constituição Federal. Porque é esta Constituição que diz em seu artigo 5º que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Fazer algo diferente, senhor presidente, é atentar contra a Constituição e contra o espírito do legislador constituinte. Políticas de estímulo, de afirmação, sem qualquer reparo.
Agora, quando você diz o seguinte, olha, tem 2 pessoas aqui estudando para o concurso público. E aquele que tirou nota maior, de repente tem que abrir mão da vaga, porque o outro vai entrar pela cota. Aí não, senhor presidente. E o discurso, eu ouvi aqui alguns oradores dizendo o seguinte, não, mas vai entrar aqueles que têm nota de excelência. Não é verdade, senhor presidente. A hermenêutica jurídica nos mostra o contrário, porque você cria situações em que coloca 2 grupos competindo espaços específicos. E o concurso público não faz essa distinção. Não deve fazer. Não deve fazer. O concurso público deve primar sempre pela primazia da excelência na escolha, e aí o primeiro lugar pode ser de uma pessoa de pele negra ou branca. O que o qualifica não é a cor da pele, é a sua preparação. Aliás, o artigo 37 da Constituição Federal assegura como princípio basilar da administração pública o princípio da eficiência. E dentro do princípio da eficiência, o serviço público deve buscar sempre excelência. E não se pode privilegiar este ou aquele grupo em razão dessa ou daquela situação. Finalizo, senhor presidente, sem tomar muito tempo desta comissão, dizendo que basta olharmos para o mundo, que nós observaremos que a cor da pele não influencia na formação de grandes líderes, de grandes personalidades. Se nós observarmos para o mundo, na ótica atual, não precisa ser muito distante não, nós vamos ver que os principais líderes mundiais tiveram na cor da pele a pele negra. Recentemente nós perdemos um que lutou contra o apartheid, e o Brasil avança em sentido contrário. Homenagear Mandela não é aprovar uma lei de cotas. Homenagear Mandela é ratificar a igualdade em sentido pleno. Nós temos o maior líder de Estado no momento, um negro, Barack Hussein Obama. Nós temos no Brasil a pessoa com maior credibilidade no país. É o segundo homem. Putin passou ele semana passada. Passou? Com essa ressalva. A pessoa de maior credibilidade no Brasil hoje, nesse momento. Com todas as ressalvas ideológicas, jurídicas e algo mais. Mas o Brasil olha para ele e tem nele o personagem, a personalidade do ano. Joaquim Barbosa, também é negro. Nesta casa, os grandes quadros deste parlamento, não só na Câmara, mas também no Senado. Se Vossa Excelência observar com cuidado, vai ver que entre os grandes nomes deste parlamento, também tem na cor da pele a pele negra. Senhor presidente, o que qualifica o homem, ou o que desqualifica, não é a cor da pele. Não é a cor da pele. Todos somos iguais. E lutar por igualdade não é colocar uma categoria da sociedade, uma parcela da sociedade em sobreposição às demais. Portanto, com minhas homenagens a Vossa Excelência pela articulação, a deputada Benedita, que veio fazer ponderações a nós também, e considerei todas as ponderações. E no âmbito dessa comissão, me comprometi em não criar obstáculos à votação e cumprir com minha palavra dada a Vossa Excelência. Mas eu considero essa proposta uma proposta equivocada, com toda a vênia, com todo o respeito aos que pensam em contrário. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, nobre deputado Marcos Rogério. Mais uma vez agradecendo Vossa Excelência por haver cumprido o acordo. Em outra oportunidade nós ainda vamos debater um pouquinho esse assunto. E Vossa Excelência usou algumas ponderações fortes, interessantes, todavia que não é o teor do projeto em si, ele não visa a diretriz com a qual Vossa Excelência aqui apontou. Os números mostram o contrário. Basta olhar dentro do nosso parlamento, de 503 deputados, nós temos 40 deputados negros. A discrepância que há da população negra para branca não é questão de